Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. O profeta citou um pouquinho aqui atrás, quando nós estávamos falando, das experiências pentecostais e tudo, o profeta citou o Monte da Transfiguração, olhando por um ângulo. Por um ângulo ele disse que quando eles tiveram aquela experiência do Monte da Transfiguração, que Jesus se transfigurou diante dos discípulos, estava lá Moisés, estava lá Elias, estava lá João, Pedro, Tiago e João. Lembra que eles quiseram fazer ali uma cabaninha, vamos fazer aqui uma cabana para mim, uma cabana para você, e vamos ficar aqui, Aí a voz foi lá e acabou com tudo aquilo e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Aí o profeta estava dizendo que eles queriam, em outras palavras, fazer uma denominação ali, Isso é o que eles fazem, tentando se organizar. Então, quando, irmãos, a nossa experiência é pessoal com Deus e com a palavra, então nós recebemos um profeta na qualidade de um profeta. Amém? Você sabe, você recebe isso. E quando eu citei, até não me lembrei, me voltou agora aqui, vocês devem ter anotado, que o Ombrano disse que o ministério dele não seria diferente, que todos os ministérios terminaram com escândalos. Quantos lembram que eu citei isso, Está na mensagem de perguntas e respostas. Ele fala que ele disse: o meu não seria diferente, Ele disse: o meu não seria diferente. Terminaria assim também, ele disse. Pessoas dizendo que ele era Deus, que ele era Jesus Cristo, pessoas batizando no nome de William Branham, pessoas adorando William Branham, idolatrando William Branham, e fazendo muitas coisas. Ele disse: o meu não seria diferente. Mas ele fala: Senhor, não sele o meu ministério assim. Ele disse que eu não quero selar o meu ministério sendo um anticristo. Quantos lembram disso? Ele fala isso. Então, baseado, veja bem, no que o profeta está dizendo aqui, nesta mensagem, eu apenas abri esse parênteses para dizer, que se Lutero
Martim Lutero ouvisse isso, o que ele faria, Montbrand disse? Ele se revolveria em seu sepulcro e diria: vocês, hipócritas, vocês não pertencem à minha classe, está vendo? Então, por isso que eu abri esse parênteses aí, né? Que se o profeta, né, pudesse ouvir hoje, né, entre aspas, você vai ver muito escândalo. Aí aparece um oitavo mensageiro, aparece um profeta aqui, e outro disse que o Montbrand fez a base para ele, e que ele é o profeta. Muitas coisas aparecem, irmãos. Muitas coisas aparecem. Deixa eu ver aqui. É importante ouvirmos estas coisas, irmãos, e vermos isto, porque o profeta disse assim, ó: mas sabe você aonde isso chegou? Parágrafo 217 da mensagem à festa das trombetas. Volta lá. Mas sabe vocês aonde isto chegou? Chegou aonde? Não há diferença. Vê que ele está mostrando, não há diferença. Mas no parágrafo 218, o que o profeta de Deus disse? O que ele disse, irmãos? Há diferença. Amém? Vocês conseguiram entender? A coisa chegou que não há diferença, mas o profeta disse o quê? Há diferença, sim. Ele disse, há diferença. Até mesmo difere aonde? Ele disse, difere no indivíduo. Deus disse, separai-me a Paulo e a Barnabé. Isso mesmo, para a obra. Separai. Então vamos dizer todo junto. Deus, diga, Deus é um separador, não um misturador. Um separador. O que Deus é? Um separador. Ele quer que a sua igreja seja o quê? Separada. Ele também separa indivíduos. Mas ele vai dizer que a igreja, o que a igreja quer? Um bom misturador hoje. A igreja quer um bom misturador hoje. Que possa fazer o quê? Que possa deixá-los usar o quê? Roupas de banho, shorts e tudo mais. E saírem e se comportarem desse modo. Mas Deus disse o quê? Separai-me. Separem-se do mundo. Eu estava lendo a mensagem A Marca da Besta. Vou só colocar isso aqui junto com isso aqui, ó. Parágrafo 218. A Marca da Besta, parágrafo 13, o profeta disse assim, ó. Ele fala assim, ó. Ele fala assim, no parágrafo 13, ele fala assim, ó. Vamos olhar nossa lição hoje. Ele disse, muito bem, eu gosto de ouvir a leitura da Bíblia. Aí ele disse, nós tivemos o primeiro culto, né? Nós tivemos o culto de cura, e então passamos os cultos de pregação do Evangelho, e agora nós tivemos 2 noites de ensinamento. Então ele divide 3 cultos. O primeiro culto do quê? Diga, culto de... Vamos lá, primeiro tivemos culto de cura, depois culto de pregação do Evangelho, ele disse, depois culto de ensinamento. Então tem culto de cura, tem culto de pregação do Evangelho e tem culto do quê? De ensinamento. Quando ele fala aqui sobre o culto de ensinamento, ele disse que começamos ensinando sobre 2 assuntos que eu pensei serem muito essenciais. Eu não diria nada acerca deles a menos que eu pensasse que fosse necessário. Ele está dizendo que tem coisas que são necessárias dizer para a igreja. Por isso que aqui, quando eu chego nesse parágrafo 218, da mensagem à festa das trombetas, eu chamo a atenção da igreja, juntamente com o profeta, para dizer para todos nós que Deus não é um misturador. Deus é um separador. Quantos entenderam isso? Ele está dizendo, a igreja quer... O que a igreja quer? A igreja quer um bom misturador.
A igreja quer um bom misturador hoje. Misturador é o quê? Que deixa a igreja fazer o quê? Que deixa as irmãs usarem roupas de banho, shorts e o que mais, irmãos? Completa aí alguém que está lendo a mensagem aí. Viu? Completa aí. E tudo mais. Viu? Não fica. E tudo mais. Então a igreja quer um pastor que aceita tudo mais. Que mistura. Não quer um pastor que prega assim, ó. Separa-se do mundo. Separai disso. Separai daquilo. Mas o profeta disse que a coisa tem chegado a isso. Não tem problema, colarinho, né, virado, misturado com os católicos, com os protestantes. Eu acho que nós temos que sermos um. Ele disse, há diferença sim. Deus quer que o seu povo seja um povo separado. Vocês entenderam o recado de Deus? Ele chamou Abraão e disse, separa de toda a sua parentela. Mas nós, nessa noite, estamos falando de um rei. Um rei de quantos demônios? 200 milhões de demônios. Esse rei, o que ele quer? Ele quer que seja separado ou ele quer unir tudo? Você viu que ele quer unir. Quem que ele quer unir? Ele quer unir os protestantes com ele. Quem é este rei? Está vendo? Esse rei se assenta com uma coroa tríplice. E ele quer unir todos os protestantes com ele. É um boicote. Amém? Ele está interessado em quem, né? Nessa união. Mas Deus quer que seu povo seja separado. Tem diferença? Tem. Quer que seu povo seja separado? Sim. Por isso que eu citei aqui que quando o profeta estava falando desse ensinamento, ele disse assim, ó, esse ensinamento é essencial para a igreja. É essencial para a igreja. Então ele fala aqui, ó, preste atenção para mim agora. A primeira coisa é admoestar a igreja. Esta é a razão pela qual o sentinela fica na torre. Qual que é a razão do sentinela ficar na torre e fazer o quê? Admoestar a igreja. Quando ele vê o inimigo vindo, então ele avisa àqueles que estão na cidade. E se o sentinela não avisa, então Deus requererá o sangue da cidade de suas mãos. Está certo isso, irmãos? Amém? Se o sentinela não avisar, quem que é culpado? Se o sentinela não avisar, o culpado é quem? É ele. Quem vai requerer dele? Deus. Mas, se ele avisa e o povo não dá atenção, então seus próprios sangues estão sobre si. E esta é a razão pela qual eu simplesmente mostro tal como está escrito aqui. E então, só depende de você. Agora entendam isto, esse recado. Depende de quem? De quem depende, irmãos? Depende. Fala assim, irmão. Depende de mim, fala. Cada um, assim. Se eu estou sentado, pastor, vai depender então de mim. Depende de quem? Individualmente, depende de mim. Se recebemos a advertência e não damos atenção à advertência, então, ele disse, então só depende de você. No dia do julgamento, quando eu partir deste mundo, se eu ainda estiver consciente e rindo, quero ser capaz de dizer como Paulo disse,
Portanto, no dia de hoje, vos protesto de que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Exatamente desta maneira. É exatamente desta maneira. Vocês entenderam isso, irmão? Eu gostei desta parte, anotei. Cada um de nós deve lembrar disso aqui. Porque você vê coisas acontecendo que às vezes você fica se perguntando, tá, mas aonde está o problema? Aonde está a questão? Se você não der atenção aos avisos. Por isso, irmãos, por isso, que eu estava dizendo aqui, que o profeta disse que a igreja quer um misturador, mas Deus, ele é um quê? Um separador. Vamos mais um pouquinho na mensagem aqui. Vamos um pouquinho aqui. Agora, Apocalipse, nós encontramos aqui, seu rei era da onde? Dos abismos. E o mesmo que se foi à perdição, entrando e saindo, entrando e saindo. Pare agora aqui no parágrafo 219, faz um risco aí, anota bem anotado, que do parágrafo 219 até o do 219, se você voltar, retroagindo, ao 212, você vai encontrar aqui, do 212 ao 219, você vai encontrar aqui ele falando sobre um rei destes 200 milhões de demônios. Um rei. Ele fala que esse rei, ele veio do abismo. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Ele mostra um papa morre, o outro assenta, ele mostra uma ordem. Agora eu quero ler um pouquinho aqui na mensagem, o segundo selo, aonde o profeta cita no segundo selo, Apocalipse 17. Ele cita Apocalipse 17. Aí ele vai citar aqui, Apocalipse 17. Olha o que ele vai citar aqui, E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. E falou comigo, dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então o profeta disse assim, agora veja, as 7 taças. Vocês sabem, estes 7, enquanto estamos estudando, todos acontecem exatamente ao mesmo tempo, seguindo as pragas, seguindo as eras da igreja, exatamente a mesma coisa. Porque está tudo selado num único livro, tudo. E tudo acontece exatamente em revezamento. E um vai seguindo diretamente para o outro, e para o outro, e para o outro. E há 2 espíritos operando, Deus e o diabo. Deus e o diabo. Se você não perder a linha, você vai ver que nós lemos aqui, Lúcifer, Miguel e Lúcifer novamente. Vocês lembram que ele disse? É Miguel e Lúcifer novamente. É Deus e o diabo novamente. É Deus e o diabo. Aí ele vai dizer, tudo, esses 2 espíritos operando, tudo entrelaçado, mas ele vai mostrar aqui
O que ele vai mostrar aqui é o rei desses 200 milhões de demônios, como ele está operando. Então ele disse assim, ó, agora olha aqui, ele vai dizer. Olha aqui, ó, prostituta, vem aqui e mostrar-te-ei a ti a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Agora olha aqui estas águas, prostituta, o que é isto? É uma mulher, não pode ser um homem. E o que a mulher simboliza? Na Bíblia, né? A igreja. Porque a noiva de Cristo também simboliza a mulher simboliza a noiva, e assim por diante. Veja, mulher, a igreja. Agora, águas, aqui significa, leia o verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Esta igreja tinha autoridade sobre o mundo inteiro. Não perca o assunto. O rei desses 200 milhões de demônios. É interessante isso aqui, porque vocês vão ver algo. O que comanda tudo. Esta igreja tinha autoridade sobre o mundo inteiro. Veja, assentava-se sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Veja bem, prostituições espirituais, tomando sua doutrina nicolaíta. E os que habitam na terra se embebedaram com vinho das suas prostituições. Ora, ele disse, isso é que é um monte de bêbados, nesse sentido. Ele chamou esses reis no monte do quê? De bêbados. Lembra a mensaginha que nós pregamos sábado sobre o coração que bebe? Quem que lembra, né? O coração que fica bêbado, o coração que, né? Ele está dizendo, nesse sentido, ele disse, é um monte de bêbados. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher. E sabe de uma coisa? Os próprios escritos católicos admitem que esta é a igreja deles. Os próprios escritos deles. Eu tenho lá fatos da nossa fé, que pertencem a um sacerdote. Levou-me um espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora observe só isso. Este símbolo, essas 7 cabeças, agora você vê aqui aonde disse, as cabeças que vistes são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma está assentada sobre 7 montes. Está vendo? Agora, não há erro nisto. 7 cabeças. E 10 chifres. Você sabe, são 10 reinos e assim por diante. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação, da imundícia, da sua prostituição. Esse espírito anticristo, prostituição, veja, ensinando isto, cometendo adultério com Deus. Está vendo? Agora, olha, ele vai dizer, agora, era para ser uma noiva desse. Mas veja, estão cometendo adultério, está vendo? Exatamente, como Eva fez. Exatamente como a igreja faz aí, está vendo? Na sua cabeça estava escrito o nome mistério, Grande Babilônia. E qualquer um sabe que Babilônia é Roma, a mãe das prostituições e abominações da terra. Agora, se vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ela era uma coisa tão bonita, com cruzes
e tudo mais nela. Como é que podia ser culpada de beber o sangue dos santos? Isso deixou ele confuso, meio confuso, né? Agora ele vai dizer, o anjo me disse, por que você está admirada? Está admirado? Por que admiras? Eu vou te dizer o mistério dessa mulher. Agora, isso não é sobre um dos selos, é outra coisa, ele disse. As 7 cabeças e os 10 chifres. A besta, viste, foi e já não é. E há de subir do abismo. Por isso que eu estou lendo aqui para vocês verem. Nós vamos entrar. Há de subir do abismo. É a mesma escritura, Apocalipse 17. Não tem fundamento. O Papa irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aí estão os escolhidos, né? Vida, desde a fundação do mundo. Quando o seu nome foi posto no livro da vida, né? Aí ele fala, naquele reavivamento a que você compareceu, não, Senhor, foi colocado antes da fundação do mundo. Vendo a besta que era, já não é, mas que virá, veja, a besta, um morre, outro toma o seu lugar. Era, já não é. Era, já não é. Era, já não é. E ela irá direto à perdição. Desta vez, está vendo? Muito bem. Aqui há sentido quem tem sabedoria. Então ele disse, quantos sabem que há 9 dons espirituais? Um deles é sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Você teria de ser totalmente cego, surdo, imundo e mudo para não entender isto. São também 7 reis. 5 já caíram, olha só. Um existe, que é Nero. Um virá, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vocês se lembram do que ele fez? Incendiou a cidade, pôs a culpa nos cristãos, pôs sua mãe num tronco puxado por um cavalo e arrastou-a pelas ruas e tocou o violino enquanto Roma queimava. O que ele fez? O que Nero fez, irmãos? O que Nero fez? Incendiou a cidade e pôs a culpa em quem? Nos cristãos. Pôs sua mãe aonde? Num tronco puxado por um cavalo e arrastou-a pelas ruas e ficou o quê? Tocando o violino enquanto Roma queimava. É por isso que tem aquele programa de gravar CD, era chamado Nero. Quem já ouviu falar daquele programa, o Nero? Quem ouviu? Levante a mão. Deixa eu ver. Já viu? Por causa disso aqui. Vocês sabiam ou não? Por causa que Nero, né, incendiou aqui, né, a cidade e foi tocar violino. Agora,